Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nós temos aqui a honra de trazer no nosso Papo de Salão uma pessoa muito especial e com uma história incrível e um currículo invejável. Começando, ele é de Resende, Rio de Janeiro, como coronel da infantaria, foi admitido em 2005 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Ordem de Mérito Militar no grau de Cavaleiro Ordinário. Ele foi vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara entre 26 de 2 de 2019 a 30 de 9 de 2020. Oficial do Exército, oficial das Forças Armadas, Infantaria, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, entre 76 e 79. Oficial de Educação Física, Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro, em 83. Fez Direito na Unisul em Tubarão. Escola do Comando Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, em 96 e 97. Pós-graduação, lato sensu, em Docência do Ensino Superior, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-graduação em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, Escola de Comando Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2005 e 2006. Especialista em Segurança, ABCO, Associação Brasileira Orgânica, São Paulo, 2006. Cursou Administração Pública na Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, advogado, coronel da Reserva, brasileiro e político, filiado ao Partido Liberal, PL. Deputado federal, em 2019 e 2023, teve 58 propostas legislativas de sua autoria, sendo 5 delas relatadas. Atualmente, ele responde pela Secretaria de Defesa Civil de Santa Catarina. Eu tenho a honra de receber aqui nessa cadeira o excelentíssimo secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, nosso querido Coronel Armando Torres Reis. Como vai, Coronel? É um prazer receber. Muito obrigado. Por favor, sente na minha cadeira da verdade. Opa! Não é elétrica, não. Não, essa não é elétrica, Coronel. Coronel, então o senhor é de Resende, mas o senhor reside em Joinville, é isso? É, minha vida é em Joinville, vida profissional. Eu comecei em Joinville e terminei também lá quando casei em Joinville. Casou em Joinville? Casei em Joinville. Olha que legal, hein? Gosta de Joinville? Gosto de Joinville, gosto de Santa Catarina. O senhor, como um secretário da Defesa Civil, como é que se sente no clima de Joinville, que é um clima intenso, né? Quente demais, frio demais, chove demais, não chove nada. Olha, Joinville é uma cidade agradável, sim, mas tem muita chuva. A gente tem que se adaptar à situação de chuva. Né? E também todo o nosso estado tem efeitos climáticos. Então a gente acaba se acostumando. Eu acho que na vida da gente, enquanto a gente consegue se acostumar, você vive bem. Aqueles que não se acostumam, sim, têm mais dificuldade em qualquer local. Bem que o senhor falou do clima. Coronel, o que é que está acontecendo com o clima em Santa Catarina, do Brasil e do mundo, Coronel? Principalmente em Santa Catarina, que temos tanta tragédia aqui. Bom, a gente tem que olhar o histórico das mudanças climáticas. Sim. Muita gente acha que não muda, mas nós estamos enfrentando esse ano um período de El Niño. Uhum. El Niño se caracteriza como meio grau acima da temperatura do Oceano Pacífico. Hoje nós estamos com 1,5 graus a mais no Oceano Pacífico, então é um El Niño forte. E associado ao El Niño, nós temos outros eventos impactando o nosso mundo. Esse é considerado o ano mais quente da história. Nós vimos aí ao longo do ano temperaturas elevadas na Europa, na Sim. África, muito elevadas. Nós vimos também eventos climáticos em todos os países, inundação, furacão e principalmente muito calor. Sim. Isso tem uma maior evaporação dos oceanos, tanto do Pacífico, El Niño, como o Atlântico, tá, com a temperatura mais elevada, o Índico com a temperatura mais elevada. E também essa temperatura mais elevada, ela provoca o derretimento de calotas polares e até de geleiras
nós estamos vendo no México e também no próprio Polo Norte. Então, de uma certa forma, a manifestação que ocorre com isso é mais chuvas nos locais propensos. Sim. E o Brasil, no sul do Brasil e sudeste, onde nós vivemos, nós estamos sendo impactados muito com impacto com essas chuvas que atingiram, em especial, o nosso estado no mês de outubro e novembro e que vão prosseguir agora por alguns meses abaixo. Uma extensão dessas chuvas? Vamos ter mais tempo de chuva. E assim, o histórico... Tem uma previsão de quanto tempo, mais ou menos, coronel? Não, a gente não pode dizer que não vai ter. Nós vamos ter um verão muito quente, sim, é um dos mais quentes da história. Sim. E também é natural no verão as tempestades de, sim, verão. E né? Nós não teremos agora talvez o mesmo grau de chuvas que tivemos em outubro e novembro, onde Santa Catarina registrou a maior média da sua história. Exato. Até por dia, né? Teve dias que foram excessivos, né? Foi a maior média da história de Santa Catarina num curto período. Sim. E também pegou o estado inteiro, diferente de outros eventos. A gente às vezes concentrava no Vale do Rio Itajaí, a região que era mais sensível e famosa de Santa Catarina. Sim. Mas esse ano nós tivemos o estado inteiro atingido por chuvas em mês de outubro. Nenhuma das regiões teve menos de 200 milímetros de chuva, que era do mês em 15 dias. Sim. Então tivemos 750 milímetros em Itaió, a maior enchente da história de Itaió. Era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor sobre a questão de Itaió. Foi a cidade que mais sofreu a questão da enchente? Não foi a que mais sofreu, todas elas estão sendo impactadas. O histórico mostra que foi a maior enchente de Itaió. Porém, nós tivemos a segunda maior enchente no Rio do Sul, no Vale do Rio Itajaí também. Nós tivemos, naquele período de outubro, então, uma grande intensidade no Alto Vale, mas chuvas em todo o período. A região sul e oeste também foram muito impactadas. Agora, em novembro, nós tivemos novamente um período de chuva. A gente está contando como ondas. Nós tivemos 6 ondas de chuva, de 3 de outubro até o dia 20 de novembro, em torno de 6 ondas, que fizeram as 3 barragens que a gente tem lá no Vale do Itajaí, a barragem oeste de Itaió, a barragem sul de Tuporanga e a barragem norte de Zé Batê, verterem ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que isso ocorreu na história de Santa Catarina, face ao grande volume de chuva que a gente teve. E as barragens não conseguem esvaziar, a gente não está conseguindo esvaziar, porque tem tido muita chuva, não está dando para dar vazão na chuva. Mas nesse segundo período de novembro, nós tivemos municípios como Trombudo Central, foi muito impactado, um grande desastre climatológico, Agrolândia, Agronômica. Nós tivemos aí 14 municípios em situação de calamidade. Isso é muito, e tivemos mais de 200 municípios atingidos em situação de emergência. Sim. Quase 70% dos municípios de Santa Catarina foram atingidos na chuva. E como é que está sendo o programa da Defesa Civil em relação a essa ajuda humanitária, essa ajuda com essas pessoas, esse apoio, né, da população catarinense? Bom, inicialmente a gente precisa definir como trabalha a Defesa Civil. A Defesa Civil tem 2 trabalhos. Sim. O trabalho antes do desastre, que é a prevenção, a gente faz ali mapeamento das áreas de risco, orienta e prepara as defesas civis municipais. Nós trabalhamos ali mitigando também, às vezes você faz uma obra no desassoreamento de um rio, visando mitigar o impacto da chuva. Então isso é na fase de preparação. Na fase da resposta, quando tem um desastre, a gente atua primeiro para socorrer as pessoas, então o socorro, a retirada de pessoas das áreas do desastre, o restabelecimento das condições das pessoas. Elas vão para abrigos, muitas vão para abrigos, mas nós temos que estabelecer a luz e a água da cidade e dar condições de mobilidade novamente. O estado está muito afetado, então essas ações que vêm ocorrendo. Entre as ações do restabelecimento, nós também temos que dar ajuda humanitária às pessoas que saem das suas residências e vão para abrigo. Normalmente o Estado envia aos municípios em situação de emergência itens de ajuda humanitária que vão desde cesta básica, água potável, colchões, roupa de cama, kit de limpeza e kit de higiene
e também telhas quando nós temos situação de granizo. Certo, Coronel. A iniciativa privada, ela tem apoiado a iniciativa pública também nesses casos? Existem também campanhas fora que estão dando apoio, principalmente nessas regiões mais afetadas? Olha, Santa Catarina tem a tradição do povo se ajudar. A origem dos nossos desastres, as enchentes, a primeira grande enchente em Santa Catarina com maior registro foi em Tubarão, em 74, quando a Defesa Civil ainda era incipiente, morreram 199 pessoas naquela enchente. Depois nós tivemos 83 e 84 em Blumenau, com mais de 100 mortes. Depois, 2008, também o Morro do Baú, em Ilhota, também com diversas mortes por deslizamento. E isso vai dando resiliência ao catarinense. E dentro da resiliência de se preparar para os eventos, surge a solidariedade, que é uma característica do nosso povo de se ajudar. E aí entra os voluntários que fazem doações, nós temos uma assistência social muito forte atuando, e também o próprio meio civil, os empresários ajudam muito com doações e donativos. A iniciativa privada nos ajuda muito, os órgãos estruturados também, a Fiesp, agora mesmo, nesse evento, o Estado se uniu, vai ter um projeto chamado Recupera Santa Catarina, que o governo do Estado vai entrar com 84 milhões, a Assembleia Legislativa deu 30 milhões para o Estado, o Tribunal de Justiça 13 milhões, o Tribunal de Contas 13 milhões, e o Ministério Público 10 milhões, perfazendo 150 milhões que vão ser empregados na recuperação. Fora a arrecadação de donativos, nós estamos recebendo bastante donativos, tem campanhas em que se faz o PIX, ou faz-se a doação de recursos que vão para a Defesa Civil, para a Secretaria de Assistência Social fazer a distribuição. Essa campanha que faz o PIX, o senhor gostaria de falar sobre ela aqui para aqui? Olha, ainda está sendo organizado pela Secretaria de Assistência Social e a FECAM vai nos apoiar para fazer a distribuição, para chegar a todos os municípios o apoio relativo ao PIX. É uma ação mais direta que vai para os municípios, mas tem muita doação de roupa de cama, roupas, alimentos, colchões, móveis, porque as pessoas que saem de casa muitas vezes saem só com a roupa de corpo, e aí há necessidade dela reconstruir a sua vida. Em Rio do Sul nós tivemos 6 enchentes nesse período, e em várias cidades nós estamos convivendo com uma situação bastante difícil, as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem retomar a sua vida, o comércio não funciona, então tem que haver uma mobilização muito grande. O governador Jorginho Melo tem apoiado muito a Defesa Civil e apoiado os municípios. Esse projeto é uma iniciativa, temos buscado recursos do governo federal e contamos também com o apoio da iniciativa privada nesse evento do voluntariado. Para essa continuidade, né? Em 83, 84, meus pais, muito pequeno, passou por uma situação bem drástica, assim, foi em Itajaí, né? No Vale do Itajaí, que teve uma das enchentes maiores que teve aqui, foi bem grande, foi crucial. Eu entendo muito bem como é perder uma casa, perder todos os móveis e começar tudo novamente. Existe a parte também psicológica do cidadão. O governo apoia também com assistência social em relação a isso, para ajudar essas pessoas nessa parte psicológica? Na Defesa Civil nós temos uma área de educação e ela tem... Posso limpar a sua ação? Claro. Eu até prefiro começar a forçar aqui. Pode falar, Coronel, por favor. Então, nós temos na área da Defesa Civil uma área de educação, divisão de educação. E ali nós temos curso de gestão de desastres, preparação para enfrentar a Defesa Civil, e tem a psicologia do desastre e a psicologia no atendimento a pessoas traumatizadas pelos desastres climatológicos. Então a gente tem esse curso oferecido a psicólogos e tem também as ações que aí não é tanto a Defesa Civil, mas a própria Secretaria de Saúde, que é quem tem responsabilidade na área de saúde. A saúde mental é uma das áreas que nós temos que atuar. Então nós temos a parte de saúde, a parte do núcleo de saúde de assistência dentro da Defesa Civil para atender os nossos servidores. Sim. Que também ficam impactados com a situação. A gente trabalha com os outros, vê a situação
de risco dos outros, mas tem que levantar a moral das pessoas. A gente fala de resiliência, mas tem que se preparar para essa situação. Quando você sai do local, você vê a tristeza das pessoas e a força de vontade que elas têm que ter. E esse é um papel importante de quem está no órgão público. Nós temos que estar sempre estimulando as pessoas a reagirem, a acreditarem, a terem fé. A gente está falando de perdas financeiras, mas podemos ter perda de vida. Nesse evento agora, nós tivemos 11 pessoas perderam a vida. É a segunda pergunta que eu ia fazer. 11 pessoas perderam, muitas delas assim, em situações que a gente dava alerta, não entre em áreas de alagamento, e as pessoas às vezes não seguem os alertas. Outras foi com choque elétrico em casa que estava com água. Então são alertas que vão preservar a vida das pessoas. Sim. Isso é um dos aspectos que a gente faz sempre. E a Defesa Civil, ela se comunica, o nosso site da Defesa Civil, nossa rede social, é aquela que é mais acompanhada. No Estado, a rede da Defesa Civil é do órgão do Estado, a mais acompanhada. E no Brasil, nós somos a referência também acompanhando da mídia. São Paulo busca atingir o número de seguidores. Nós temos mais de 500 mil seguidores que acompanham diariamente os alertas da Defesa Civil, as informações que a gente fala. Então é importante que as pessoas estejam atentas ao que a gente está falando. E é óbvio que a gente também procura orientar as pessoas de como agir em situações climáticas e também dar alertas em outras áreas. Nós temos ali, dentro da educação, um curso chamado Defesa Civil na Escola, que completou 10 anos, é um curso para crianças da 6ª e 7ª série, e ele é dado por professores capacitados na Defesa Civil. Sim. E agora nós estamos encerrando. Nós começamos esse curso há 10 anos atrás, com 150 alunos, uma turma em Rio do Sul, uma turma em Criciúma e uma, se não me engano, em Xanxerê. E hoje nós temos 39 mil alunos nesse mesmo curso, e a nossa meta é ter 100 mil alunos matriculados no curso de Defesa Civil. A gente atinge a criança na escola e ele se torna um multiplicador, levando o assunto de Defesa Civil para o seu ambiente familiar, para o seu ciclo de amizade, e eles aí passam a contribuir em assuntos de Defesa Civil. Hoje é um tema muito recorrente, assim como meio ambiente. A Defesa Civil está em todas as áreas, em todas as partes ligadas à segurança pública, à segurança do indivíduo. Então nós trabalhamos muito isso no nosso curso. Importante isso aí, né? E mais importante é as pessoas entenderem e saberem que está acontecendo isso também no Estado. Essa informação às vezes chega muito pouco para quem está aqui longe e não tem esse conhecimento, né? Coronel, o senhor falou sobre o El Niño, era um tema que eu ia chamar logo depois, mas existe também esse aquecimento global, né? Tem até aqui, deixa eu perguntar para o senhor, não sei se o senhor conhece o site de Nature Conservation ele publicou The Nature Conservation, o novo relatório da ONU sobre o clima. Abre aspas, deixa eu pegar aqui. Em uma encruzilhada crítica para o clima, agora qualquer fração de grau importa. É um relato que eles fizeram sobre o clima do relatório do IPCC. Você tem conhecimento por ele, né? O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Eles abordam que a alta da temperatura da Terra pode chegar a 1,5 graus Celsius. Isso é verídico ou não? É verídico. A gente basta os dados que são buscados, são dados estatísticos, você Sim. tem como confirmar esses dados, e realmente a nossa temperatura tem aumentado bastante. Isso é consequência da forma como a gente encara a natureza. Antigamente você tinha a energia principalmente no carvão. Sim. Você queimava águas, e a liberação de fluidos do carvão gera poluição. Então, nós estamos transformando a nossa fonte de energia para hidrelétrica. Hoje nós estamos indo para fontes eólicas, biomassa e energia solar. Isso tudo visa que a gente não consuma a natureza. E, além Mas há essa conscientização? Isso é um trabalho mundial. Hoje o meio ambiente é patente as ações. Nós tivemos esse mês de outubro e novembro 3 congressos, um congresso mundial lá na Defesa Civil. Teve eventos fora, o próprio governo brasileiro participou da COP28 agora
na Arábia Saudita, Sim. e o Brasil deve sediar a COP30 na Amazônia, que é uma área rica, é um dos maiores biomas do mundo, nós temos a maior floresta tropical, mas ali nós temos de conservar essa região, e aí nós temos que pensar nas queimadas, num desenvolvimento sustentável para a região. Nós não podemos manter a região também intocável, porque o Brasil tem riquezas minerais, tem que conseguir dar desenvolvimento para a região, e o mundo trata muito isso. A Agenda 2030 da ONU fala da preservação do meio ambiente. E essa COP que o governo federal está participando agora, ela vai bater bastante sobre as queimadas que já vem há algum tempo acontecendo com maior gravidade na Amazônia, né? Isso eu acho que o mundo vai ouvir, o mundo vai resolver se conscientizar sobre o que está acontecendo. E essa temperatura que eu perguntei para o senhor, se aumenta a temperatura, que o senhor acabou de dizer que é verídico, o que vai causar a longo prazo para a humanidade? Bom, O primeiro, impacto, né? a gente muda as condições da própria sociedade. O ar se torna mais poluído em alguns lugares. Eu morei em São Paulo, uma cidade que tem todo dia o nível do ar, mas nós temos cidades na China extremamente poluídas. Você decreta, às vezes, um dia sem trabalho, porque há muita poluição. Sim. Então, a poluição é reflexo de como o homem está interagindo com a natureza. O nosso carro gera gás carbônico, a queima de madeira. Então, você tem que mudar a sua forma de interagir com o mundo. Isso vem ocorrendo, mas os países, e o Brasil sofre com isso, porque nós não somos um país muito desenvolvido, mas os países mais desenvolvidos são aqueles que mais produzem gás carbono. Os Estados Unidos é um país, e a China, que não se sujeita muito às leis internacionais. Você não tem ali uma preocupação tanto com o meio ambiente na China. Embora tenha um país, 1 bilhão de pessoas, a forma como ele interage com o meio ambiente ainda tem muita poluição ali. E nós temos que fazer o controle. Então, existe o protocolo Kyoto, outros protocolos que têm que ser seguidos, e ali determinam quanto que os países deverão fazer redução da emissão de gás carbônico até 2030, 2040. O Brasil está se comprometendo. Nós falamos de queimadas na Amazônia, agora no Pantanal, no nosso bioma, mas temos que lembrar que a gente vê muitos incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos, nós vemos em Portugal, na Espanha, nós vemos em outros locais incêndios. E o pessoal sempre acha que é o Brasil que não conserva. Nós somos mais um país do mundo, e temos aí o IBAMA, temos outros órgãos que visam o controle da interação com a natureza. O Congresso, eu fui deputado federal, sim, tem uma legislação, nós temos em todas as áreas. Pelo currículo aqui bem atuante. Nós temos uma comissão de meio ambiente que faz eventos, simpósios, e que divulga muito esse tema. Então, eu acho que nós estamos num caminho de controlar, mas sim, como se está falando de uma população de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, é muito difícil que os países se subordinem aos interesses da manutenção. É preciso que os organismos internacionais tenham um poder de coerção e que também deem indenização no combustível verde. O Brasil é um dos maiores países que produz combustível verde, que é na nossa Amazônia, mas para preservar a Amazônia nós temos também que ser estimulados, porque nós precisamos desenvolver aquela região. Nós temos lá na Amazônia milhões de habitantes do Brasil, que tem que ter uma forma de sobrevivência. Então, se o Brasil, para preservar a Amazônia e os nossos biomas, isso facilita o mundo também deve dar um certo ressarcimento para o Brasil. Coronel, o senhor está falando referente aos governos, certo? Está falando referente ao poder maior. Mas o senhor, uma pergunta minha, o senhor não acha que o ser humano teria que se conscientizar mais, o próprio ser humano, o indivíduo, por si só, em relação à preservação? Aquele indivíduo que anda na rua, pega uma xícara de cigarro, joga no chão, ou aquele que vai tomar um refrigerante, joga a latinha ali, ele não teria que começar a observar isso, ter uma conscientização melhor
Porque a gente cobra muito os governos, os poderes. Então, essa é a mania do ser humano, cobrar diretamente o poder tem que resolver o nosso problema. Mas o problema não está na população. Tá, mas aí você vai num problema chamado educação. Educação. Quando e as escolas hoje tratam o meio ambiente escola. Os meus filhos, os filhos da maioria, quando a gente chega, o filho chega assim, o pai estava fazendo barba, o pai fecha a torneira para poupar água. A conscientização que a criança recebe na escola para poupar água já é boa. Manter a água limpa é boa. A parte do lixo, separar o lixo, eu tive em alguns países fora do Brasil, onde essa cultura do lixo, na Alemanha, você recebe, deixa todo o teu material e vai trocar o lixo, recebe em recurso pecúnia mesmo, recebe em dinheiro o lixo que você troca e recebe. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muita gente, nós não melhoramos o serviço público de coleta de lixo e a pessoa faz o descarte em qualquer natural. Então você tem que trabalhar uma política de educação conscientizando desde as crianças, e a criança, esse papel da Defesa Civil na escola, a gente faz ela conscientizar os pais, os amigos. Então você tem que trabalhar com o meio ambiente na escola, e aí entra a conservação da água, o descarte do lixo. Você vai num rio e você vê ali, às vezes, quando o pessoal tem uma enchente, ele joga no próprio rio e o rio está sujo, os bueiros inundam, e aí quando você vê a água sai porque não consegue ser absorvida. Não é só o volume de água, é também como que ele não consegue ser absorvido. Então você tem que tratar a água, tratar do lixo, tratar da educação, tratar de valores. Principalmente a educação. Eu acho que, no meu ponto de vista, se me permite, eu acho que a educação, no geral, é o primordial. Né? Eu acho que a pessoa tendo educação, eu não digo só a educação na questão cultura, né? Mas eu digo na educação nesse ponto, de onde você vai descartar o seu lixo. Nesse descarte do lixo, eu concordo com o senhor, acho que tem países como até a própria Alemanha, o senhor falou, eles já têm esses descartes já separados. Eu acho que eu vejo aqui em Florianópolis, muitas pessoas já estão fazendo esse tipo de descarte, mas é claro que não é da alçada do senhor, mas eu acho que, de repente, essa união deveria ser maior entre o poder público local com as pessoas para que tivesse você tem essa facilidade. Desenvolver uma conscientização. A gente vê aí, tivemos a Olimpíada no Brasil e a Copa do Mundo. Sim. Você viu como o japonês age depois de um jogo. Eles trazem um saco de lixo, recolhem todo o lixo e deixam no campo. Isso é cultural. Começou na infância na escola do Japão. Sim. Então hoje o japonês para eles é natural. Para muita gente nossa, o natural é jogar fora. E alguém vai lá, um gari, alguém vai fazer a limpeza. Então enquanto não houver conscientização que a gente está sujando algo que é nosso mesmo, e às vezes a gente não vê o público como nosso, o público é nosso. Então a gente tem que facilitar, quanto mais você facilitar o trabalho da CONCAP, do pessoal que colhe o lixo, melhor para todos nós. Então separar o lixo começa por aí. Estou dizendo nesse lado. Sim. E aí entra também a parte de saúde. A gente tem que falar de educação, mas tem que falar de saneamento. Uma das propostas que a gente aprovou quando eu era deputado é o marco do saneamento ambiental, em que até 2030 nós vamos ter, isso faltam só 7 anos, 99% dos municípios do Brasil com água potável, e que a gente tem municípios aqui em Santa Catarina que não tem água potável ainda, apesar de estar nos estados mais desenvolvidos, tem dificuldade em fazer a limpeza da água. E nós temos também que chegar no saneamento 90% com esgoto sanitário. Hoje a média em Joinville, a minha cidade, é de 40%, é uma média considerada elevada, 40% a 50%. Mas nós temos que chegar daqui a 7 anos a ter 90% de saneamento. Quando você investe em saneamento, você está investindo em saúde. Então, R$1 investido em saneamento vai te dar R$10 de economia na área de saúde. Então, tudo está ligado a melhorar a qualidade de vida do cidadão. Você vai dar ali, ele vai ter melhor condição para trabalhar, ele vai ter uma área mais agradável, não vai ter doença, quer dizer, vai reduzir o impacto das doenças. Então, isso tudo está dentro das políticas que tem que ser adotado. O Estado, e aí em qualquer lugar, é responsável pela política da educação, pela política de saúde, pela política de segurança, são as 3 principais
áreas de atuação, responsável também pela infraestrutura, pela cultura, pelo lazer, mas política, educação, segurança, saúde, educação, são as políticas principais que nós temos. Vamos estar falando de saneamento. E esse é um fato que nós futuramente vamos discutir aqui, que a comunidade discute sobre o emissário, né? Mas como Florianópolis é uma ilha que já tem aí mais de 200 anos, e outras cidades de Santa Catarina não têm um saneamento básico completo ainda. Florianópolis, a ilha, não tem saneamento básico. Trabalhamos aqui ainda com fossa séptica, né? Então, estamos em 2023 e acho que isso aí já teria que ter sido resolvido há muito tempo, né? Na verdade, é um problema cultural. Aí volta. Sim. Antigamente você tinha a casinha. As pessoas mais antigas tinham lá um lugar fora de casa, Sim. que era o banheiro. Sim. Esse lugar era onde você ia fazer suas necessidades. Sim. Em alguns lugares o cara jogava cal ali para tirar o cheiro, já era mosca, traz ali um ambiente propício a doença. Então você tinha a casinha. Quando nós evoluímos para os banheiros, houve uma grande evolução. Se você olhar a Idade Média, como é que as pessoas, principalmente a Idade Média, é uma idade que a gente teve muita peste, muitas doenças provocadas por falta de saneamento. Agora você reestruturar, eu digo porque eu tenho caso de praia em Pissarras. Sim. Quando o Pissarras fez o alargamento da praia, em 1997, o que aconteceu? Se aumentou o mar, e aí entra outro aspecto, o mar vai tirando a terra. Isso é uma evolução que o mundo está mudando. A gente viu isso em Balneário Camboriú, mas eu falo de Pissarras, que eu acompanhei. Quando alargou a praia, a gente começou a ver que os esgotos dos prédios e das casas entravam por baixo da areia. Eles simplesmente jogavam para dentro. Como não era um emissário, aquilo começou a aparecer diversos locais que jogavam a sua canalização para fora de casa. Nem tinha uma fossa para tratar isso. Isso eu vi em Pissarras, e a gente vê onde tem grandes edifícios, e aí nós sabemos os municípios, como a área da praia tem muitos edifícios. Se a gente não cobrar dentro dos municípios uma atualização dos prédios, você não pode fazer o prédio fazer coisas novas, mas pode fazer se adaptar e provocar ali uma melhora no controle dos dejetos. A gente pode fazer no lixo, mas nós temos que fazer também essa área ambiental. Hoje, muitas casas são construídas com depósito de água, aquele reaproveitamento da água, e com energia solar, que gera menos despesas, até economia para o proprietário, e também isso você reuso da água. Isso é um exemplo, mas a parte do saneamento é uma parte que não é tão barata, investimento é caro. Antigamente, alguns municípios não têm estrutura para fazer isso, e essa foi a vantagem do marco do saneamento, que trouxe para competir com as estatais a iniciativa privada. E aí ela atua, muitas vezes, o saneamento ocorre nas cidades onde vão dar lucro. Mas você, além de cobrar dos lugares que tem em toda a cidade, você cobra naquela cidade do interior e não tem estrutura para isso. Então é uma compensação que está no marco de saneamento. Eu vejo aí como a área foi um dos projetos de lei mais importantes pela legislatura anterior, foi a aprovação do marco de saneamento, tá? Que vai mudar essas condições, interferindo na qualidade de vida e na saúde do cidadão. Eu estive fora do Brasil um tempo atrás, numa ilha, não sei se você deve conhecer, que é a Ilha de Boné, um pouco acima da Venezuela, e é um paraíso de corais. Eu sou mergulhador, e lá eu observei um emissário. É a primeira vez que eu tinha visto um emissário. Então, uma ilha que ela não tem uma infraestrutura tão grande, ela é uma reserva, e ela contém um emissário daquele que ela passa por um canal onde navios passam ali. E Florianópolis e outras cidades ainda não contêm isso, mas como o senhor falou, ainda é um problema a ser visto. Né? Na verdade, os administradores atuais estão herdando um problema. Quando você pega um administrador hoje, o governador Jorginho Melo, nosso governador, não estou satisfeito, obrigado. Nós assumimos o governo, somos responsáveis, mas nós temos uma herança de tudo que foi feito
e que se deixou de fazer para resolver. Então, o governador tem nos prestigiado na proteção, mas eu falo em todas as áreas. A gente fala da Prefeitura de Florianópolis, que é a cidade onde a gente mora e as coisas acontecem, mas tem aí trabalho junto à Casan, está tendo incentivo também a própria companhia para que haja um investimento nessa área. Eu sou do Rio de Janeiro, morei no Rio muito tempo, a Lagoa Rodrigo de Freitas ali e o Canal de Alá, de vez em quando a gente vê a mortandade de peixes que ocorrem ali. Isso é comum. Por que o peixe morre? Porque algum produto está tirando o oxigênio da água e o peixe não resiste. A Lagoa Rodrigo de Freitas e a Baía de Guanabara, você retira toneladas de lixo da Baía. E não é só... o mar acaba sendo um banheiro para muita gente. Até os próprios navios, às vezes, jogam óleo no mar e não são fiscalizados. Então, nós temos que aumentar a fiscalização. Eu sou a favor de uma fiscalização enquanto a gente não tiver conscientização. E as multas ambientais, isso também é uma política atual, elas vão reverter em programas ambientais para melhorar a qualidade de vida. Então, isso é uma decisão tomada. Eu ainda volto naquela questão que eu comentei com o senhor. Eu acho que a população tem que ter uma conscientização melhor e, como o senhor falou, o senhor tem esse voto e a população vai continuar esperando que o governo faça aquilo que a população deveria fazer. É que, na verdade, depende de movimentos. Sim. Eu acho que tudo isso tem uma iniciativa. Esse pequeno grupo ele tem que começar a fazer algo. Eu digo assim, a gente vê o reuso de latas de alumínio. O Rotary faz muitas campanhas, a Maçonaria faz o recolher garrafa PET, transformar esse plástico em algo útil que possa ser utilizado. Nós descartamos pneus, que é altamente poluente, pneu, borracha, são resíduos que levam anos para ser absorvido. O plástico leva 500 anos para você absorver o plástico, então você largar certas coisas na natureza, ela vai ficar ali até que haja uma transformação e gera poluição. Nós temos que ter usina, como o Japão tem, usinas de transformação do lixo. Ah, é? Eles têm usinas de transformação do lixo, a gente também tem projetos aqui, e o governo tem no Ministério do Meio Ambiente ações nesse sentido. E o que depende? Olha, primeiro uma política de incentivo. Quando eu faço essa pergunta para o senhor? Porque o senhor atualmente é político, né? O senhor é deputado federal. O senhor viveu e vive dentro da política hoje. O que falta para que isso saia realmente do papel? Bom, o interesse no geral, o governo federal, o Estado, tudo? Muitas coisas dependem de estímulo do governo. Se eu dissesse, olha, as latas que você recolher, como eu vi na Alemanha, você recolhe as garrafas, traz aqui e vai trocar e você recebe em euro aquilo que você leva. Sim. Você leva peso, quantidade. Então, você estimular a população a fazer isso é uma forma de você fazer que algumas pessoas comecem e esses movimentos irem se aumentando e atingindo mais pessoas. Como a gente fala, é educação, mas a educação precisa da conscientização. A gente estuda enquanto está no período escola infantil, escola fundamental, ensino médio e ensino universitário. E as pessoas que passaram por isso antes e não tiveram isso como matéria. Então, essas pessoas têm que ser conscientizadas. A conscientização se faz com campanhas. A campanha no trânsito, campanha na saúde, campanha que envolva vacinação, controle. Quanto mais informada também for a população, mais ela vai reagir a essas campanhas. Então, acreditamos que nós estamos numa geração que está se tendo uma conscientização maior do que aquela anterior. Nós temos hoje, com a internet, a nossa informação se propaga numa velocidade imensa, chega em locais onde ela não chegaria, mas nem todas as informações da internet são verídicas e confirmadas. A gente precisa ter fontes confiáveis para verificar. Mas se você botar um mecanismo de busca, vou usar o Google, que é o mais famoso, no Google e falar de qualquer assunto, vai aparecer dezenas de páginas sobre isso. Nem sempre a gente pega as primeiras, porque aquelas normalmente ou são mais acessadas ou são pagas para aparecer primeiro. Quando você faz uma pesquisa,
ou é aquela mais acessada, ou uma empresa pagou. Tá certo. Hoje a inteligência artificial ela conhece tudo. Ela sabe quando você faz qualquer cadastro no telefone, em app, quando ele faz aquelas perguntas, ele está fazendo uma leitura sua. A própria televisão, hoje, ela já tem mecanismos para dizer os filmes que você assiste e compor um quadro do que você gosta de fazer ou o seu futuro interesse. E aí aparece das suas mensagens aquilo que foi lido de você. Então hoje o mundo mudou muito. Não precisa fazer uma entrevista com você, basta saber o que você faz, o que você vê, e se tem uma leitura da pessoa. Igual você está no Instagram, a maioria vê, isso põe alguma coisa e começa a ver uma E a gente precisa também saber conviver hoje, infelizmente, as informações da imprensa, falando gerais em alguns setores, elas infelizmente perderam a credibilidade. É necessário que você procure outra fonte para fazer a confirmação daquilo que você está vendo, ou na televisão, ou mesmo pela internet em buscas pessoais. E eu acho também a internet fez você se isolar um pouco. Hoje você tem um mecanismo, você está o dia inteiro aí na internet, o meu celular está ali, eu recebo diversas mensagens, mas a gente acaba se isolando quando você faz. Você não interage mais tanto com as pessoas. Você interage virtualmente, mas conversar, como nós estamos conversando. Isso é uma coisa que está se perdendo. E isso é mais importante, você ter amigos reais do que amigos virtuais. Exatamente. Hoje tem gente que valoriza esse amigo virtual, é importante ter um círculo, mas é muito mais importante você ter teu amigo que você conversa, que você se abre com essa pessoa, que você ouve essa pessoa, que vão fazer programas juntos, que não seja ligado só à internet. Então o nosso tempo hoje, ele é muito consumido na parte da internet, a gente não tem tempo, às vezes, para nós e para as outras pessoas. Isso também faz parte de um resgate para melhorar a nossa qualidade de vida. Até isso... Essa é uma coisa também que a gente vai bater nela. Eu tenho um filho adolescente, o senhor também tem filhos, né? Sim. E nós vamos bater, e acho que essa porta não vai abrir tão fácil, não. Vai ser ou nós nos adaptamos a essa geração, que é muito influenciada pela rede social, ou vamos esperar para ver o que vai acontecer. Coronel, uma pergunta, já que o senhor está falando tanto do governador, Jorginho, um excelente governador, diga-se de passagem, ele tem uma proposta agora, que seria a proposta de criação de uma grande defesa civil para cuidar de toda a região do sul. O que seria essa proposta? Bom, primeiro, a Defesa Civil de Santa Catarina é considerada uma das mais bem organizadas do Brasil. Isso é um trabalho. Nós completamos 50 anos esse ano. A Defesa Civil ela foi criada oficialmente em 18 de maio de 1973, o governador Colombo Salles, que faleceu recente, criou uma coordenação de defesa civil. Sim. Ao longo desses 50 anos, ela é natural que ela cresça, ela evolua, a estrutura dela foi melhorando, nós tivemos tragédias, e sempre que você tem uma tragédia, você investe em superação, melhora as suas condições para enfrentar os desastres que virão. A gente não sabe que quando você fala de clima, você nunca vai dominar o clima, você vai monitorar o clima e dar alertas. A gente tem um estado que tem quase todos os tipos de eventos climáticos. Nós temos aqui a segunda região do mundo com mais tornados. Vou chegar nesse ponto. É Santa Catarina. Nós tivemos 5 esses dias, agora teve mais um em Praia Grande, então, mas somos a segunda região com mais tornados. Nós temos aqui granizo, nós tivemos neve, nós temos vendavais, tromba d'água, alagamento, deslizamento, o impacto da maré. Nós somos um estado costeiro, então sofremos com impacto na maré alta. Nós somos o único estado do Brasil que teve um furacão Catarina, 2004. Nós tivemos um furacão, não é de tanta intensidade quanto lá do hemisfério norte, mas tivemos um furacão no hemisfério sul, só o Brasil que teve aqui. Nós tivemos recentemente um tsunami meteorológico, é uma coisa... Eu ia fazer a pergunta para o senhor, o que foi isso que aconteceu em Laguna e também aconteceu no Rio de Janeiro? É uma conjunção de fatores que se reúnem, nada vem exclusivamente. É uma conjunção de fatores, de vento,
de mar e de clima que gerou a condição para ter um tsunami. É raríssimo. É raríssimo. Tempo que o senhor tem. Você já viu isso? Não, eu não tinha visto. Aqui em Santa Catarina você vê tsunami meteorológico diferente dos que tem na Ásia. Geralmente depois de um maremoto, de um terremoto, e o terremoto ocorre, vem um maremoto, que caracteriza também o tsunami. Sim. Então a gente não tem maremoto aqui, mas temos isso, não temos vulcão. Nós temos aqui a explosão de nuvem, é um termo novo, que a gente não conhece. A nuvem fica tão carregada de água que ela se explode em algum momento e cai toda a água como se tivesse rompido uma caixa d'água. E isso é uma pauta econômica. E nas outras pautas, na área de defesa civil e meio ambiente, se reuniram os estados, e Santa Catarina, por ser uma região de defesa civil, nós estamos interagindo para passar as experiências de cada um dos estados, cada um tem suas características, e fazer uma defesa civil conjunta, trabalhando com meus princípios e também se apoiando, fazendo um apoio mútuo, já que quando a gente teve eventos aqui, nós tivemos em setembro o Rio Grande do Sul muito atingido, Santa Catarina foi apoiar com bombeiros e polícia, depois em outubro, novembro nós fomos atingidos e agora, nessa última vez, o Paraná foi atingido. Então há um intercâmbio. E há um respaldo bom entre os estados em relação a isso? Há uma relação muito boa entre os coordenadores de defesa civil dos três estados, mais o Mato Grosso do Sul. A gente interage bastante, a gente troca informações, tem promovido simpósios e também estudos sobre o que está acontecendo na parte climática. Então nós estamos agora escrevendo a forma como nós vamos atuar conjuntamente. Que bom. Vamos dar uma breve resumida disso aqui, porque o senhor falou um pouco sobre tornados, né, em Santa Catarina, tivemos o furacão Catarina. Uma pesquisa que eu fiz rápida aqui, nos Estados Unidos existe o NOAA, o senhor deve conhecer bem, né? A Agência Climática dos Estados Unidos, Oceânica. Isso. O NOAA está divulgando que eles estão fabricando um supercomputador, né? Um sistema origem de 3 mil de silicon, isso, que consegue prever e antecipar as situações climáticas, a informação. Existe algum projeto no Brasil de ter isso? Olha, o que eu posso dizer? Toda tecnologia, ela acelera, você fala em supercomputador, então ele vai ter maior velocidade, o processador vai ser maior, mas ele depende muito das informações que são alimentadas nesse sistema. Hoje nós trabalhamos com previsão para o modelo norte-americano, o modelo europeu, são os dois principais modelos. Nós trabalhamos, a Ásia também tem o dele, mas a gente joga nas informações as informações e o computador processa nesses modelos qual é a possibilidade de vir a ocorrer uma previsão. A gente trabalha com previsões. E quando você trabalha, nós temos dois tipos de previsão. A previsão meteorológica, que nós trabalhamos, nós pensamos em 5 dias, e a climatológica, que é a previsão que vê para o clima e para a agricultura. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos 4 torres de radar, que recebem a previsão meteorológica, ajuda. Nós temos a assinatura do satélite GOES 16 da NASA, nós temos a recepção que nos permite, com certa antecipação, ver a formação de ciclones tropicais e a formação de massas de ar frio. Essas massas, a gente consegue, com isso, antecipar as informações. Em fevereiro, nós tivemos um ciclone, nós já estávamos vendo uma semana antes, a gente já estava começando a ver a formação e para onde ele vai se dirigir. Os ciclones que atingiram o Rio Grande do Sul, nós acompanhamos a formação, vimos ele entrando no estado e ele saindo. Então a gente fez até alerta do ciclone. Eles não chegaram diretamente para Santa Catarina, eles estão num rumo de voltar para o mar. Então a gente tem feito isso. Então na tecnologia eu acho que quanto mais tiver é importante. E aí eu vou ressaltar um lado particular meu como deputado. Uma das emendas parlamentares que eu fiz foi para a construção do Catarina-Sat, que é um projeto de um satélite que estava sendo feito pelo curso de engenharia da UFSC e que precisava de recursos. Eu era da frente de desenvolvimento da indústria aeroespacial, fui vice-presidente e sempre apoiei essa área. Então lá me solicitaram e eu mandei uma emenda de 300 mil para fazer o Catarina-Sat, que é o primeiro satélite feito aqui em Santa Catarina, lançado via
produzido, vamos dizer assim, pela engenharia e lançado para o espaço. Olha. Hoje esse projeto tem a Constelação Catarina. Outros parlamentares abraçaram e a gente vai fazer nessa constelação satélites que vão ter a previsão meteorológica e climatológica, visando melhorar a previsão do tempo e também a agricultura. E com isso, Santa Catarina também vai estar na frente na previsão. Apesar de a gente ter o radar e ter a satélite, nós vamos ter satélites que vão dar mais agilidade e maiores informações para que a gente possa fazer análise do clima. Isso é uma das características de Santa Catarina em relação a outros estados. A NOAA tem e esses modelos internacionais todo mundo pode acessar. Então, mesmo que eles tenham, a gente tem lá um canal de acesso para trabalhar com esses modelos na previsão. E entre esses órgãos todos, a gente troca informações. Nós temos aqui nossa área aqui, mas nós trocamos informações com o CIRAM e PAGRE. O CIRAM é a parte da agricultura, que trabalha também com previsão de tempo. Nós trabalhamos juntos e agora, nesse mês de outubro e novembro, nós unimos as duas equipes meteorologistas, a nossa equipe com a equipe do CIRAM, para dar as informações com tempo um pouco maior. Não só a previsão do tempo, mas o clima também, para fazer os planejamentos que são necessários. E também, além disso, nós estamos estreitando parceria com outros órgãos, o SENAD em Brasília, Centro Nacional de Desastre, ele passa informações também de satélites, tem o IMET, tem o CEMADEM, então tem vários órgãos nacionais que trocam informações para que a gente esteja preparado para isso. Tudo com coordenação de Brasília, mas a gente se integra a esse sistema. O quanto antes, né, Coronel? Acho que até porque esse respaldo que o senhor está nos dando vai abrir e melhorar muito a perspectiva das pessoas em relação a futuras do que podem a natureza nos apresentar. Coronel, vou sugerir uma aguinha para o senhor. Traz uma aguinha, o Coronel gosta, fala muito bem. O Coronel tem uma cultura absurda, o currículo dele. Eu não consegui estender no salão aqui porque é muito grande, tá? Nosso papo de salão aqui, olha, ia durar umas 2 horas a 3 horas. E olha, o Coronel tem um currículo enorme. Uma aguinha. O senhor conhece o Bernardo? Nosso queridíssimo Bernardo é o meu querido parceiro, ele é autista, né? E está me ajudando aqui, né, Bernardo? Tem um projeto, se eu não me engano, do senhor, projeto, o senhor pode me esclarecer? Girassol. Girassol, isso. Vem aqui do meu ladinho, vem cá. Vem cá, meu querido. Obrigado, Bernardo. O projeto é seu? Na verdade, é um projeto que a gente fez, sabe? A minha esposa trabalha com inclusão, desde ela se formou em 86 na UFS, trabalhou sempre com inclusão, trabalhou na CD lá em São Paulo, a gente ajudou a trazer a CD para Joinville, e ela assim, desde o início da carreira dela, ela trabalha com inclusão. E vários dos meus projetos de lei são sugestões da minha esposa, que sugeriu a parte das receitas médicas, a prorrogação da receita de pandemia, a parte da telemedicina, um dos projetos de telemedicina aprovado também foi proposta minha. E na parte do cordão do girassol, eu já sabia que já tinha o cordão do girassol que identifica as pessoas com transtornos, não só autistas, mas identifica diversos transtornos, mas não era uma lei federal. Então eu fiz a proposta do cordão de autista, está tramitando lá, e com certeza vai ajudar muito a identificação das pessoas com transtornos. A gente sabe a importância de identificar, de como abordar, de entender as dificuldades para a integração da pessoa, e tem que saber com isso, o cordão ajuda nessa identificação. Parabéns pela proposta, Coronel. Mas é uma proposta que eu só fui o encaminhador. Alguém encaminhou. Gostou da proposta? Gostei. Boa ideia. Ajuda muito, né, Bê? Ajuda. É isso aí. Coronel, olha, é um prazer mensurável ter o senhor aqui. Deixa eu mostrar aqui o programa, aqui, né? Tem que aparecer o programa. Papo de salão. Tem que aparecer um pouquinho. É isso aqui, ó. Cadeira de salão, papo de salão. Vai fazer lá. Coronel, olha, eu gostaria de ter muito mais tempo, porque primeiramente é uma honra ter o senhor aqui, com tanta história, uma carreira tão brilhante, e hoje brilhantemente representando a Defesa Civil, comandando a Defesa Civil de Santa Catarina.
É uma honra mesmo, mas eu gostaria de fazer com o senhor, antes de terminar, o que eu gosto de fazer com todos os meus convidados. Um bate-bola. Tá bom. No final eu posso fazer um convite aqui? Com certeza. Aqui é do senhor, já fica à vontade, tá? Eu vou fazer um convite. Tá, ok. Vamos lá. Como um bom, eu não poderia deixar de perguntar para o senhor. Serviço militar. Olha, eu acho muito importante a gente passar pelo Exército, pelo Exército ou pelas Forças Armadas, é uma situação em que você vai ser tratado de forma igualitária, independente de raça, de credo, de condição social, todos vão passar pela mesma experiência. E aí você vai fazer novas amizades, vai conhecer pessoas e também vai ter experiências que vão despertar valores em você e até a superação de dificuldades. Então eu vejo como uma etapa importante na vida dos jovens 18 anos. Infelizmente, nem todos podem passar por isso, tem outros que pensam numa outra carreira, mas o ano de serviço militar, eu digo que a maioria das pessoas que passa nunca vai esquecer na vida e vai fazer amizades para toda a vida. E tem lugares, e eu digo porque eu fui chefe de serviço militar em São Paulo tem 24% do alistamento do Brasil, que eles, quando vão selecionar alguém, ele vai, opa, esse cara serviu ao Exército, ele já traz uma referência por ter servido nas Forças Armadas, porque ele sabe que ali é cobrada a responsabilidade, é cobrada a iniciativa, é cobrada certas atitudes que às vezes o jovem não tem e que nas Forças Armadas ele é obrigado a ter. Então eu sou a favor, embora haja pessoas que pensam diferente. Falou a pessoa que nasceu Dentro de uma escola militar. Uma escola militar. Esse aqui entende. E muito. Política. Olha, no geral, contexto geral no Brasil. A política é necessária. A gente é muito crítico à política, critica os políticos e critica a política, mas não pode esquecer que é a política que vai dizer como a sociedade vai funcionar. Eu entrei para a política por duas situações. Eu comandava Crateús, no Ceará, estava numa operação humanitária, distribuição de água, operação Pipa, eu coordenava a distribuição de água em 51 municípios do Piauí e do Ceará. E como é que é essa operação? As Forças Armadas são convocadas pelo Ministério da Integração Nacional e a gente faz a operação. Depois que o município decreta situação de emergência por causa da falta de água lá no Nordeste, ou calamidade, nós vamos para a cidade e montamos uma operação para atender a cidade, mas normalmente são áreas isoladas, são assentamentos, áreas isoladas, não o centro da cidade. E a gente chega na cidade e vai buscar os dados para planejar a operação na prefeitura. A prefeitura nos repassa os locais, quantidade de água, nós vamos reconhecer, vamos fazer lá, estabelecer uma cisterna para entrar, contratar carros-pipa, estabelecer aonde se vai retirar a água, a frequência que o caminhão vai fazer a entrega, fazemos inclusive pagamento, vistoria. Mas depois que eu estava num município distribuindo água há 3 meses, a nossa equipe foi chamada para um cidadão, olha, eu não estou recebendo água. E água, tudo paga pelo governo federal, o único papel da prefeitura é informar onde entregar água. Aí eu fui na cidade, me reuni com a equipe, como é que foi o planejamento? Assim, assim, assim. Então vamos fazer o seguinte, pega os dados novamente na prefeitura para ver aonde que estão entregues. Vieram os mesmos dados. E a área que o cara disse que morava não recebia. Aí eu tive um insight, manda ver se nessa região tem uma junta eleitoral, uma sessão eleitoral. Aí os caras não tem. Aí foram olhar a sessão eleitoral, o resultado, aquela região que não recebia água não tinha votado no prefeito. E a água paga pelo governo federal, o prefeito não informava que ele teria que distribuir água porque não tinham votado nele. E água é um bem essencial para a sobrevivência humana. Sim. Quem paga é o governo federal, mas o prefeito não informava. Isso aí depois deu uns problemas. Esse município hoje está sob intervenção. Mas uma das coisas que você fica decepcionado, um político não fazendo a entrega da água por interesse político e não votou nele. Isso eu vi. Depois, em 2002, eu fiz segurança das eleições no interior do Piauí. Coordenei 15 municípios lá no sul do Piauí
E nesse município que eu fui, não vou dar o nome agora, mas tinha um deputado federal e também morava o pai de um outro candidato a um outro cargo no Piauí. Então, uma cidade pequena, mas de influência política. E a gente chegou na cidade e viu lá toda a movimentação, fui ajudar lá. Muitos problemas na cidade, manifestações e tal. Eu fui com tropa do Exército e fui reconhecer em um determinado momento uma situação na frente da casa dos candidatos, de um e de outro. Numa casa, aglomeração de pessoas, mas não tinha problema. Na outra casa, eu vejo uma fila de quase umas 200 pessoas. O Exército trabalha com equipe de filmagem. Nós não trabalhamos mais sem filmar os eventos, até para não haver deturpar o que a gente faz. A gente tem que ter a nossa cobertura por questão de segurança. Sim. Isso é uma experiência anterior. Então eu estava com a equipe de filmagem, tropa, entramos na casa e quando eu chego no final da fila, essa fila terminava numa maquininha semelhante a cartão de crédito, com 4 números. A pessoa vinha e digitava os números na coisa. Aí, filmado e tal. E eu perguntei ali, eu vi o que estava acontecendo. A pessoa via ali umas 4, 5 vezes, ela digitava, aí a pessoa que estava ali controlando, aprendeu? Aprendeu. Então você pode ir votar. Então a pessoa estava sendo treinada para votar naquele número, que era o número, era uma eleição de deputado. E eu vi isso, aprendi, filmamos, e eu perguntei para a pessoa na fila, rapaz, por que você dá o teu voto com tanta facilidade? Assim, aí a resposta de uma pessoa para mim, mas o deputado é muito bom, depois ele vai me dar 1 litro de leite. E isso para mim, assim, pensei, poxa, essa população aí está dando voto por 1 litro de leite, esse cara não quer tirar a população daí, ele quer manter a população assim, porque é muito barato você ter um voto de uma pessoa que acredita que 1 litro de leite é suficiente para fazer o cara trabalhar. Então isso me levou para a política, e aí eu vou avançando. Eu fui eleito com o Bolsonaro, sou amigo do Bolsonaro há mais de 40 e poucos anos, estudei com ele, fui atleta com ele. Quando eu vi o Bolsonaro concorrendo, eu disse, eu vou tentar ajudar o Bolsonaro, acabei eleito. E a gente toma posse 1º de fevereiro de 2019, eleição de 2018. Quando eu tomei posse, eu olho lá, entre os que estavam tomando posse, o deputado que eu vi comprando voto em 2002 por 1 litro de leite. Então, o que eu quero dizer, não é o fato que, se as pessoas que querem mudar não entrarem, o sistema é muito difícil. E eu também tenho lá, tem pessoas muito boas do Congresso, como tem pessoas que não têm interesse na população, estão muito mais em manter um ditadura, mas grande maioria dos parlamentares de direita e de esquerda são pessoas comprometidas. Mas eu também tenho uma frase lá em Brasília, que é uma frase que eu acredito muito. Eu estava conduzindo uma audiência pública com a presença do ministro, na época, Braga Neto, uma audiência, enquanto estava havendo uma audiência, eu era vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, estava ali participando, e enquanto isso estava tendo a CPI do Covid lá, e tinha lá alguns parlamentares famosos como ladrões de carteirinha, acusando o Bolsonaro. Assim, e eu me manifestei assim com a frase que eu acredito: democracia só funciona com homens honestos, porque se não tiver homem honesto, a democracia é um regime ruim, porque você não consegue corrigir a democracia, porque os desonestos se protegem, aí você não tem condições de mexer. O executivo tem desonesto, é difícil a fiscalização, o legislativo desonesto, ele se protege, e o judiciário desonesto, e hoje nós temos um judiciário que não tem muita credibilidade, principalmente a alta corte, o STF. Hoje você tem desconfiança da forma como é conduzido. Também é difícil para nós termos uma democracia em que você não confia nas pessoas. E isso aí me leva a pensar, então, que a gente tem que botar outras pessoas honestas e aumentar as pessoas que estão lá. O espaço bala está ficando grande. Não, mas
É muito bom isso. Eu adoraria ficar com o senhor aqui, olha. Não, mas temos que acabar. Família. Bom, família é a base. Eu tenho uma máxima que eu falo. Nós temos 3 coisas que nós temos que pesar na nossa vida. A saúde, que é o bem principal seu. E com saúde você pode fazer 2 coisas. Ajudar a sua família, que é onde se formou, e você vem do núcleo familiar e forma outro núcleo familiar. Então a saúde, a família e o trabalho. Os 3 têm que estar equilibrados na sua vida. Então a saúde e a família, para mim... Mas o que é a família para o senhor? A família é a base, é onde a gente encontra o amparo da nossa esposa, onde a gente encontra o estímulo. Você também vê na família o passado, quando você olha para os seus antecessores, o seu sogro, para a sua sogra, seus pais, vê as transformações que vão ocorrer com você e olha para o futuro, quando você olha para os seus filhos e pensa no futuro dele. Então a família é a base para tudo, é um local onde a gente deve estar mais junto, e hoje, infelizmente, o trabalho nos tira da presença da família. Na minha carreira militar, eu tive 4 anos afastado da minha família. Eu ia a cada 30 dias ou 45 dias. Eu servi e tive ações que eu tive longe, mas sempre que eu tinha a satisfação da família. E hoje aqui também, no período de deputado, minha família não me acompanhou, e agora é fim de semana quando dá. Mas é importantíssimo a família. Sonho. Olha, eu não vou falar de Pequeno Príncipe, não vou falar de nada, mas eu quero contribuir para que a gente ajude a melhorar o mundo. E cada um tem um papel. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Exército ajudando pessoas. Hoje, na Defesa Civil, eu consigo ajudar as pessoas, e na política a gente também consegue. Eu acho que cada um tem que buscar não ter um sonho individual, mas ter uma relação coletiva para melhorar o mundo para todo mundo. Então eu gosto de participar coletivamente para fazer a melhora. Eu não tenho sonho individual nenhum, mas eu digo assim, hoje eu tenho 34 a ser. Eu tenho 34 anos antes do 100. Então eu quero chegar a 100 anos, e se eu disser que eu tenho 66, eu vou me sentir velho. Mas se eu disser que eu tenho 34 a ser, eu ainda tenho uma caminhada, e quando eu tiver com 10 a ser, eu vou chegar a 30 antes do 120, para que a gente possa querer ser produtivo e contribuir para a sociedade. Eu acho que a gente tem que buscar isso. Então, talvez o meu sonho é ajudar as pessoas, mas não de forma demagógica, mas por acreditar. Os grupos que eu frequento são grupos que ajudam as pessoas. Eu não vou dizer, eu sou maçom. Sim. Todo mundo que conhece a maçonaria sabe que a maçonaria procura fazer o bem. Eu sou rotariano, participo de outros grupos. É um assunto que eu quero trazer no papo de salão, para abrir a mente das pessoas em relação à maçonaria. Então, eu digo isso, a gente quer contribuir. Já que o senhor falou em maçom, minha última pergunta: Deus. Deus é o grande arquiteto do universo. A gente não pode achar, embora alguns tenham essa visão, que a gente nasceu de forma espontânea. Não. Tem alguém que criou esse universo, e essa criação tem que ser divina, é de Deus. Seja na maçonaria se fala o grande arquiteto, para que todas as religiões sejam integradas. Pode ser Alá, pode ser outra pessoa, outro ente que represente cada uma das religiões. Então a maçonaria, ela congrega tudo isso. É um ambiente que se busca a evolução pessoal e também a harmonia, e ajudar as pessoas sem mostrar que você está ajudando. A maçonaria tem esse papel. Então eu acho que Deus, Deus, a gente tem que ter fé. A nossa vida sem fé, ela vira uma vida um pouco vazia. Então a gente precisa ter fé, mesmo para superar as adversidades. A gente tem vários momentos que a gente às vezes passa por tristezas, por dores, e aí pergunta para Deus, por que isso está acontecendo? Às vezes é uma aprovação para você evoluir. Então eu acredito que Deus e a fé estão juntos. Primeiramente, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Olha, foi um grande livro lido aqui dentro. Tá? Agradecer, acho que em nome da população catarinense, pelo seu trabalho, seu empenho dentro da Defesa Civil, o brilhantismo que a Defesa Civil de Santa Catarina, o senhor nos falou sobre isso, né? A gente acompanha. Como eu falei, eu passei por essa situação
sei bem como é ter uma perca, o empenho naquela batalha contra a natureza, contra os efeitos da natureza. Eu quero agradecer em meu nome e em nome do povo de Santa Catarina pelo seu trabalho, esse carioca lá de Resende, que já está morando aqui há 20 anos em Santa Catarina. Gostaria que o senhor fizesse o seu convite, mas o senhor deixasse no final uma mensagem para o nosso público. Bom, primeiro, com certeza, né? O contato. Primeiro eu queria agradecer a vocês a oportunidade de vir aqui, esse papo salão muito agradável. Eu ainda não paguei o corte e eu quero saber quanto é. O corte é por conta da casa. Mas eu não quero pagar, eu só faço questão de pagar o trabalho, foi agradável estar presente aqui. Não, esse tá no papo de salão. A satisfação de estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Você falou de mim, mas principalmente do trabalho. Nós trabalhamos em equipe. Não tem ninguém que não dependa de uma equipe. Você tem uma equipe aqui e a gente trabalha em equipe. A Defesa Civil tem um lema: Defesa Civil somos todos nós. E lá eu estou na função de secretário, quer dizer, eu coordeno as ações, mas as ações só ocorrem porque a gente está espalhado trabalhando. Seja da Defesa Civil estadual, que é onde nós estamos, e nós temos coordenadores regionais em 20 regiões do estado, temos 20 coordenadores. Nós temos uma equipe de meteorologistas, uma equipe que atende diversas demandas, nós temos uma equipe da educação que leva a mensagem a todos. Então a equipe, e nosso lema é Defesa Civil somos todos nós. Nós temos também, juntamos a isso, juntos somos mais fortes, porque a gente se junta à Defesa Civil dos municípios. Então a Defesa Civil dos municípios, nós ajudamos a coordenar os trabalhos, dar os alertas, mas a ação ocorre no município. Então é muito importante a estruturação da Defesa Civil, os municípios escolherem pessoas capacitadas. Um dos meus projetos de lei é a criação da carreira de agente da Defesa Civil em todos os municípios, para ter profissionais da área. Foi um dos projetos que eu fiz, a última que eu fiz, foi esse projeto que está tramitando, para que a gente tenha não tantas indicações políticas da Defesa Civil, mas pessoas técnicas trabalhando. Nós também temos curso, então, mas a Defesa Civil, nós juntos com a Defesa dos Municípios, nós não temos tropa como Exército, nós dependemos dos bombeiros, dependemos da PM, dependemos da saúde, a assistência social é muito parceira. A hora que a gente está atuando, nós vamos entregar essas pessoas para um abrigo e para assistência social. A saúde vai trabalhar junto nesse momento, a infraestrutura vai restabelecer. Então nós temos a segurança junto, trabalhando conosco, nós temos uma série, as Forças Armadas, nós temos que olhar a Casan restabelecendo a água, nós temos que olhar a Celesc trabalhando no restabelecimento e outros órgãos trabalhando. Então a Defesa Civil, como a gente disse, somos todos nós, juntos somos mais fortes. E eu estão todos de parabéns. E eu agreguei ali uma coisa que a gente traz do Exército, um grito de guerra. Urra! O que quer dizer isso? A energia que é necessária para você vencer as dificuldades. Às vezes você tem uma dificuldade de se abate. A energia, e a gente fez um hino da Defesa Civil, que é muito bacana. Até eu pediria, se você puder colocar o nosso hino junto no programa, vocês vão ver o hino. É o único estado que tem um hino, foi uma coisa que eu queria fazer. O Exército tem, nós temos... Tá a dica aí, tá, pessoal? Depois lá, coloque o hino do Defesa Civil. O hino do Defesa Civil de Santa Catarina. E também aproveitar aqui, agradecendo a vocês, fazer um convite para o pessoal visitar as instalações da Defesa Civil. Nós ficamos na Avenida do Governador Igor Silveira, o número eu não sei de cabeça, mas 2320. E nós recebemos visitas, é um órgão que é muito interessante para o professor visitarem. Nós temos lá uma recepção, temos uma biblioteca, nós temos uma área de ensino, nós temos uma área de meteorologia, temos um centro de comunicações, e a pessoa pode ir lá e conhecer as ações que são desenvolvidas na Defesa Civil. Então é muito importante, e eu faço convite a vocês aí, e que vocês retribuam o convite visitando todos vocês. Quem sabe um dia vocês não fazem uma gravação lá dentro, fora do salão, mas uma diferente. Por que não, né? Tá aí o convite. Coronel, mais uma vez, muito obrigado pelos serviços prestados à pátria, que era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor sobre a pátria, mas o senhor deixou bem claro que o senhor é patriota. Muito obrigado por todo o serviço. Tá? É um prazer imenso
recebê-lo aqui. Muito obrigado, Celso. E é um prazer imenso apertar a mão do senhor e tê-lo aqui na minha cadeira, aqui no Papo de Salão. Eu que agradeço aqui, me sinto aqui. Você quer deixar um contato, alguma coisa para nossos queridos? Olha, o meu contato eu tenho mídia social, o Coronel Armando tem Instagram, tem Facebook, normalmente a gente faz ali. E as pessoas que quiserem buscar tanto as minhas mídias, é só botar Coronel Armando, como a mídia da Defesa Civil. Estava falando que a Defesa Civil é o site mais acessado de Santa Catarina entre os órgãos oficiais do Estado. E também é o mais acessado de todas as defesas civis do Brasil. São Paulo falou que o objetivo deles é chegar perto da gente. Nós temos quase 500 Olha o trabalho brilhante que a Defesa que Civil vem sendo feito há 50 anos. Isso aí. Tá, Bem, então, quer deixar teu recado lá para os nossos seguidores que não nos seguem? Pessoal, para quem não nos segue no Instagram é Papo de Salão Floripa e no YouTube Papo de Salão Floripa. Segue lá, deixa o like e Aperta o sininho. aperta o sininho. Eu gostaria de uma salva de palmas para o nosso querido Coronel